A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, bem-vindos a mais um IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu sou Andresa Borges, membro do Comitê Qualificado de ESG, consultora, especialista em estratégia, cultura organizacional e sustentabilidade. E, ao meu lado, eu tenho o André Paris, consultor, professor, especialista em governança, riscos e compliance. Juntos, nós estamos recebendo Verônica Jesus, ela que é fundadora do Instituto Oportunidade Brasil, uma empresa do terceiro setor, e nós três estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre governança corporativa e sua importância e relevância para todas as organizações. Obrigada por terem aceito o convite. E eu já queria começar dialogando com você, André, trazendo para a nossa audiência um conceito simplificado do que seria a governança corporativa. Perfeito. Bom, de forma resumida, acho que a gente consegue definir governança como práticas estruturadas dentro de uma organização, como você falou, independentemente do porte que ela possua, para trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de controle, um pouco mais de monitoramento, até para você conseguir medir a efetividade das operações do seu negócio. Se você não consegue mensurar, você não consegue verificar qual que é a efetividade das suas operações. Então, ele vem tanto para auxiliar na prevenção de alguns desvios internos, desvios de condutas, até para também te auxiliar a ter um maior controle sobre para onde a sua empresa está indo. Nada mais é, a governança nada mais é do que o leme que vai te auxiliar a direcionar a estratégia do seu negócio. Perfeito, André. E eu queria, então, Verônica, que você compartilhasse um pouco, fazendo aqui um olhar histórico, da sua experiência com a governança. Como eu falei para vocês, a Verônica lidera hoje uma empresa do terceiro setor, mas a experiência da Verônica antecede bastante a fundação do Instituto Oportunidade Brasil. Verônica tem mais de 20 anos de experiência liderando companhias e organizações. Então, eu queria ouvir de você, Verônica, em que momento a governança corporativa passou a fazer parte do seu desafio enquanto CEO, que você já foi, e como que você trouxe essa experiência para dentro do IOB? A minha experiência, na verdade, começa lá com 16 anos, quando eu comecei como atendente de lanchonete no McDonald's. Adoro essa história. Porque quando você vem de uma multinacional, você já cresce nessa empresa com processos, Eu falo que a profissional que eu sou hoje vem muito disso do McDonald's, que você trabalhar com processos. Então, eu comecei a minha carreira já numa empresa que tinha processos de controle, processos de código de ética, processo do que pode, que não pode receber presente, que não pode, como que você vai lidar com isso. Então, eu acabei tendo uma construção de carreira já começando com vários ritos de governança. Que, na verdade, foram incorporados no meu método de trabalho. Enquanto CEO, trabalhando numa empresa investida por um fundo, onde a gente tinha reuniões e onde a gente tinha sempre que compartilhar enquanto CEO quais eram as estratégias que estavam ocorrendo na empresa, como se deveria fazer, se pode fazer ou não, escutando e interagindo junto com os outros conselheiros sobre as estratégias da empresa. E quando a gente vem para o terceiro setor, que é um setor hoje que a gente tem que ter muito cuidado, porque você não está mexendo com o seu dinheiro, com o seu controle. Eu digo, nessa minha experiência de mais de 10 anos no terceiro setor, que o brasileiro ele gosta de ajudar. Ele quer ajudar, mas a gente tem um histórico que não ajuda.
Então, as pessoas sempre ficam na dúvida se realmente aquela instituição está usando aquele dinheiro porque ela está falando. E a governança, ela vem justamente para poder dar muita transparência para esse doador da seriedade do que você tem dentro dessa organização. Em questão de doação, em questão de processos, em questão de realmente você estar entregando o que você vende, que você está integrando. Então, eu não vejo o terceiro setor sem a governança. Dificilmente você consegue progredir e crescer no terceiro setor enquanto instituição se você não tiver uma governança de fato acontecendo dentro dessas organizações. Acho muito interessante, Verônica, você trazer para a gente, né, os princípios básicos, não é, André, da boa governança. E tudo começa com a ética, né? Eu quero fazer, então, aqui a alusão ao Código, né, de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Esse código já está na 6ª edição. E você bem trouxe, Verônica, infelizmente, um dado, né, da desconfiança. E aí eu queria trazer para a nossa reflexão aqui e para a reflexão de você que está nos acompanhando. Existe um movimento internacional, que é o Transparência Internacional. Ele vai medir, então, o nível de transparência, de integridade, de confiança. Só que da forma avessa, né? Medindo o índice de corrupção. E a percepção do Brasil de baixa confiabilidade. Né? A gente ocupa a 104ª posição no índice de corrupção. Queria, André, você como consultor, professor e especialista, o que é preciso fazer para que a gente possa galgar uma percepção de que as organizações têm um papel e uma responsabilidade social para além do seu lucro econômico financeiro. Como é que você, enquanto consultor, tem trabalhado junto às organizações e o que você acredita que esteja a nosso alcance de fazer? Perfeito. Muitos temas bem interessantes que você colocou nesse questionamento. Vamos começar falando sobre esse índice de percepção da corrupção que anualmente a Transparência Nacional divulga. Aqui, no nosso estado, né, os níveis de transparência, a gente tem conseguido ter um cenário de protagonismo a nível nacional. Então, acho que a gente tem que, como Capixaba e Espírito Santo, a gente tem que se orgulhar disso. Sem dúvida. Nossas instituições têm atingido bons feedbacks relacionados a essa questão, especialmente vindo da Transparência Nacional. Para a gente alterar essa percepção da corrupção, a gente precisa de prática de transparência, obviamente, porque não basta só que nós alcancemos um nível de governança pública que seja adequado, que seja suficiente para prevenir ao máximo e responder com celeridade quando não for possível a prevenção de condutas indevidas no âmbito da administração pública, né? Porque esse índice de percepção à corrupção ele está focado na corrupção entre agentes públicos e privados, não aquela corrupção privada que são, por exemplo, aquela famosa solicitação de valores indevidos de um fornecedor para você privilegiar ele, né? Que pode acontecer às vezes entre empresas privadas e seus fornecedores. Se foca mais entre agentes privados e agentes públicos. Então, não basta só que esses controles eles existam, eles têm que estar muito bem comunicados, tem que ter algo que já é um dos princípios da administração pública, né? A transparência, mas práticas mais efetivas disso, né? E muitas vezes, alguns órgãos da administração pública, de forma consciente, não querem ser mais transparentes porque talvez não tenha esse nível de adequação. Então, esse trabalho que a Transparência Nacional faz, outras organizações, de premiar, de evidenciar boas práticas relacionadas à efetividade desse princípio de transparência que a administração pública deve perseguir, ele, de certa forma, incentiva. Outra forma não basta só a gente ter uma percepção ruim relacionada à corrupção, né, do nosso país, mas
nós, como membros da sociedade que a gente quer que ela vá para determinada direção, temos que contribuir também realizando o nosso controle social. Sei que é difícil, né? Todo mundo tem as suas atribuições profissionais, suas atribuições pessoais, você vai chegar à noite ainda cansado, você ainda tem que realizar um controle social dos órgãos públicos, né? É complicado. Quem trabalha aí 10, 12 horas por dia, então é difícil. Mas não tem jeito. Eu acredito que a transformação ela começa do indivíduo para o todo. Então, a gente precisa, colocação, a partir disso, pensar, né, dessa forma para a gente atingir primeiro localmente e depois a gente vai aumentando o nosso impacto. Outra questão relevante que você colocou foi sobre como trazer mais efetividade, né, para práticas que vão além de métricas puramente financeiras. E aí acho que até é bom a gente falar, porque talvez quem está nos escutando, ele ficou sabendo da última carta que o CEO da BlackRock fez para o mercado, Larry Fink. Ele disse que não vou mais utilizar o termo ESG. E a partir disso, surgiram várias matérias. O ESG acabou, o ESG acabou. Só que quem efetivamente passar da manchete e ler o que ele disse na carta, ele disse, olha, eu não vou mais utilizar esse termo quando estiver realizando minhas análises, mas isso não vou me eximir de realizar aspectos relacionados à governança corporativa, que é o tema do nosso podcast hoje, de práticas sociais das organizações e de práticas de prevenções ambientais que a organização tiver. E se a gente parar para pensar, o ESG foi criado lá em 2004, quando esse termo foi idealizado, né? Desde antes disso, as empresas já tinham que ter preocupações relacionadas se eu não tivesse preocupação e se eu não tiver preocupação relacionada à prática de governança na minha organização, o que pode acontecer? Vou ter desvios internos, não vou ter controle sobre as minhas organizações, não vou saber para onde minha empresa está indo. Se eu for uma organização do terceiro setor, vai ser muito mais difícil receber um investimento do que se eu puder ter essa transparência e demonstrar como esses recursos estão sendo adequadamente geridos. Se eu não tiver práticas sociais, né? Às vezes as pessoas só olham também para fora, mas para dentro também, né? Se eu tenho um ambiente que é tóxico, que a prática de assédio, seja moral, seja sexual, é comum, quem vai querer trabalhar nessa empresa? Se eu tenho um colaborador que chega na minha empresa querendo ir embora, isso vai ser benéfico para a minha empresa? Não vai ser. Isso não começou a ser relevante a partir de 2004 e antes não era. Não, isso sempre foi. Práticas ambientais, a gente tem alguns exemplos de organizações que, em razão de uma negligência, no mínimo negligência, tiveram impactos dentro das suas operações, dentro dos investimentos que recebia, dentro do seu valor de mercado, porque não tiveram cuidado devido relacionado a práticas ambientais. Então, isso não surgiu a partir de 2004, já existia antes e se eventualmente a gente parar de utilizar essa sigla ou não, essas preocupações vão seguir relevantes para as organizações. Muito legal. Eu estou mediando aqui, né, a nossa conversa e ouvindo bastante o André enquanto especialista, e você trouxe um ponto que eu acho super interessante da gente, em conjunto, ouvir a Verônica, porque não tem como a gente falar de ESG se a gente não falar de boas práticas de governança, né? O G, ele está aí para trazer tudo isso. E você trouxe uma questão social que é muito importante, né, Verônica? Eu queria ouvir de você como é que as boas práticas sociais de diversidade, equidade e inclusão dialogam com a cultura organizacional e como é que você vê essas boas práticas de governança sendo aplicadas aqui no mercado capixaba. Até o que o André falou, né? Sempre existiu, tem que existir, e o S do social ele entra muito nisso, né? Existe uma crítica, que hoje se fala do ESG, que muita gente fala que faz o E, faz o S, faz o G, mas a gente vê alguns números e os números não mostram isso. Então, acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, ele entra muito, muitas empresas já adotaram. Acho que a questão da inclusão da mulher também no mercado de trabalho, em cargos de liderança. Eu vejo movimentos muito significativos de empresas grandes dentro do Estado, trabalhando dentro
do S, do social, que acaba ligando diretamente com a governança, que você ter ambientes, né, equânimes, onde você dá oportunidade para todas as pessoas, porque sem isso a gente nunca vai conseguir ser um país melhor ou mais desenvolvido, enquanto a gente tiver um percentual de pessoas tão grande fora do mercado de trabalho ou que não integram diretamente a sociedade. Existem oportunidades, mas eu vejo um movimento muito positivo, Andressa, das empresas buscando, de fazendo processos seletivos e de dando essas oportunidades. E se a gente caminhar assim, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter resultados melhores do que a gente vê hoje. A Agenda 2030 está aí para isso, né? Falando da importância, principalmente, da inserção da mulher. A gente teve agora os Jogos Olímpicos, onde a gente viu as mulheres protagonizando, né? A primeira Olimpíada onde a gente tem a participação equânime das mulheres. Então, falar sobre governança, falar sobre ética muito do que você trouxe, né, André? Ele antecede a manuais, a nomes. É claro que tudo isso é muito importante, né? Os códigos, as estruturas, tudo isso é muito importante. Mas eu volto a trazer princípios que você falou para a gente, né, Verônica? Como transparência, integridade, responsabilidade, accountability. E isso independe do porte, né? Fala para a gente, então, Verônica, um pouco de como é que funciona a governança na sua empresa. A gente estava aqui antes falando, né, do Conselho de Administração, que estruturado numa boa prática de governança. Como é que isso acontece hoje dentro do IOB? O IOB, a gente tem um conselho consultivo, onde a gente integra a sociedade civil dentro da instituição para poder saber todos os passos que estão acontecendo. Esse ano, a gente fez mais um passo para essa transparência, que uma vez por ano, no início do ano, quando a gente faz a prestação de contas, né, no nosso site a gente tem lá a nossa prestação de conta, para quem quiser o acesso, a gente faz a auditoria também. Mas no início do ano, no mês de março, quando a gente foi prestar a conta para a sociedade, a gente também chamou outros membros, a gente colocou isso no nosso site, no nosso Instagram, avisando a sociedade de uma forma geral que nós estaríamos naquele final de semana, no sábado, falando sobre o que aconteceu na instituição e o que a gente estava planejando para o ano corrente, e para poder também escutar a sociedade do que a gente poderia estar fazendo e estar melhorando dentro de gestão, para ser o mais transparente possível nas ações que acontecem dentro da instituição. O conselho na instituição, eu acho ele fundamental para poder falar por aqui a gente vai, acho que aqui pode ser melhor. A gente tem um desafio no terceiro setor, que o conselho normalmente é voluntário, não é remunerado, como normalmente são nas empresas. Então, de pessoas aderirem a participar de conselhos. A gente trabalha com código de ética também, não só internamente, mas para voluntários, para fornecedores ali, realmente cobrando na ponta se aquilo existe ou não. E como nós somos uma instituição que trabalha com diversidade e inclusão, uma preocupação muito grande de as pessoas que estão conosco dentro da instituição entendam a importância da diversidade e a inclusão. Porque não tenho como ter pessoas dentro da instituição que estão junto conosco que não entendam ou que não pratiquem de fato, e aí a gente está falando da governança acontecendo, sobre essa importância de ter ambientes diversos. Maravilha. Bom, só aproveitando o gancho, sobre toda essa conversa que a gente teve, né, da importância da diversidade, tem até pesquisas que relacionam um melhor desempenho de conselhos de governança quando existe uma maior diversidade entre seus membros, seja de gênero, de idade, de background. Então, as pesquisas estão nos apontando uma forte correlação relacionada a uma maior diversidade, um melhor desempenho dos conselhos. Então, essa é mais uma evidência que a gente tem para uma prática que, instintivamente, a gente já considerava adequada. Sobre a sua atuação como membro de conselho, que a gente estava conversando mais cedo, até queria tirar uma dúvida. A gente vê que muitas vezes a
as organizações elas enfrentam alguns desafios, né? Porque usualmente o conselho ele traça a estratégia que é executada pelos membros da diretoria. Depois o conselho monitora essa execução para ver se ela está sendo feita de uma forma adequada. Mas a gente tem visto, inclusive em grandes empresas que eram tidas como exemplos de prática de governança, em que esse monitoramento estava um pouco falho. E a gente enxerga também alguns desafios dos membros do conselho, no sentido de obter essas informações, de ser adequadamente informado sobre o que está acontecendo, se ele não tiver efetivamente ele no dia a dia da operação, só que aí o conselheiro começa a sair um pouco do papel que ele tem de traçar a estratégia de monitorar e começa a, às vezes, até pegar algumas atribuições da diretoria que já viram um problema, também já gera aquela, dentro da teoria da agência, né? Ou seja, começa a quebrar aquele espaçamento, né, necessário para que a diretoria possa executar de uma forma mais independente também. E, ao mesmo tempo, a gente vê o nosso Poder Judiciário cada vez mais interpretando o dever de diligência dos membros do Conselho de uma forma mais expansiva. Ou seja, deveria saber. E dependendo do tamanho da organização, uma multinacional com operações em vários países do mundo, será que realmente é possível que um conselheiro saiba tudo o que acontece em cada um? Então, quais são esses desafios que você enfrenta como conselheiro? Qual você considera que são esses maiores desafios? Seja para dentro dessa atividade de traçar estratégia, de monitorar essa estratégia, e como você tenta superar esses desafios? A imparcialidade, né? De você estar do lado de cá e saber que você pode colocar a mão. Eu acho que a independência de você conseguir traçar, eu acho que o presidente do conselho também tem um papel muito fundamental em conseguir esse monitoramento de você não passar a linha do que você está ali para aconselhar e a linha do que você está ali para poder falar o que tem que ser feito. Né? E entender o seu papel enquanto conselheiro. Você conseguir manter essa distância entre conselheiro e direção, você ter liberdade para trabalhar também, eu acho que isso é muito importante. Aí você tem que ter maturidade dos membros do conselho, onde estão ali. E no conselho que eu tive experiência, foi colocado, que eu acho que é algo que facilita conselheiros com habilidades e formações em determinados segmentos. Né? Porque é impossível você, dentro de um conselho, saber tudo que está acontecendo. E aí a gente tem casos aí até muito recentes, depois de problemas seríssimos que acontecem, e a partir do momento que você assinou a ata, você está ali, que você concorda, que você entendeu, que você sabe o que está acontecendo. Então, ser conselheiro é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que você ter pessoas diversas, com formações diversas, que é o que você até colocou, já foi mostrado que isso é mais eficiente. Pessoas com conhecimentos específicos, acho que facilita você conseguir entender de uma forma geral tudo que está sendo falado, já que você depois assina como responsável sobre tudo aquilo que aconteceu. Recentemente estava falando que tem uma empresa de um segmento X, vamos colocar uma empresa do segmento de rochas, e que teve um problema nas rochas, não tinha ninguém no conselho que entendia de como funcionava uma pedreira, vamos dizer assim. Então, são certas situações que eu acho que tem que tomar muito cuidado quando você está dentro do conselho, de que, já que você tem que tomar determinadas decisões, entender determinadas decisões, que tenham pessoas que entendam a fundo o trabalho com a pedreira. Que pedra, o que acontece, quais são os riscos, o que pode acontecer. Técnica, né, exatamente. Para que você consiga, de fato, estar ali tomando decisões, sabendo riscos do que pode ocorrer. Mitigando, então, a vulnerabilidade na tomada de decisões, né? Para que a gente possa, então, aí, ter uma boa governança, tomando decisões com... Talvez, se não com 100% de certeza, porque a gente sabe que o imponderável acontece, mas pelo menos tomando decisões assertivas, né? Então, a competência técnica diversa desse conselho, obviamente, mas também relevante a competência técnica. Eu queria aqui fazer uma digressão, voltar um pouquinho lá atrás,
E vou fazer uma provocação. E aí você que nos acompanha, que nos assiste, pode depois deixar os seus comentários. A ética, né, que é o princípio fundamental da boa governança, se é que a gente pode falar em boa governança, né? Existe governança que não seja boa? Né? Essa é a primeira pergunta, né? Se o fundamento da governança é a própria ética, a gente sabe que vem lá de trás, né? A gente trata da ética, do que seria a ética, dessas boas relações harmoniosas na polis, e por isso uma boa política, né? Uma boa convivência. Mas o rabino Newton Bonder, ele tem um livro que é muito interessante, aí é que vem a minha provocação, chamado Alma Imoral. E aí eu queria fazer essa provocação, né? Precisamos tanto de leis, códigos, políticas, porque seríamos inicialmente almas imorais? Bom, eu acredito que a gente tem... Eu até falo um pouco disso no livro que a gente estava conversando mais cedo, que eu tenho muito interesse sobre experimentos de economia comportamental. E aí, um desses economistas comportamentais, ele realizou um experimento em que ele buscava identificar qual que é a nossa propensão à desonestidade. Nesse caso, era para mentir o número de respostas acertadas, porque a remuneração, a partir de quanto mais respostas certas nesse experimento, a pessoa receberia mais. E aí, em uma variação desse experimento base, ele pediu para que os participantes, um grupo de participantes, tentasse se recordar dos 10 mandamentos. E outro grupo, ele não fez essa solicitação. E aí ele observou que, comparando com o experimento base, em que ele observava taxas de desonestidade, ele observou que nesse grupo que ele não pediu para se lembrar dos 10 mandamentos, esse grupo teve, mais uma vez, taxas de desonestidade na hora de falar quantas respostas eles haviam efetivamente acertado. Já para outro grupo, não teve nenhuma taxa de desonestidade, nenhuma taxa de trapaça. E ele achou curioso que, muitas vezes, ele tinha solicitado para eles escreverem os 10 mandamentos, né? Eles nem se lembravam de todos, né? Talvez eu, muito provavelmente, nem vou me lembrar se eu for citar aqui para vocês todos. Aí ele falou, será que tem alguma coisa a ver com religião? Isso. Aí ele fez outra variante do experimento. E ele pediu para que os participantes, parte dos participantes, eles atestassem que eles tinham que realizar o experimento com base no código de honra da faculdade Y, uma faculdade norte-americana. E curioso que essa faculdade nem tinha esse código de honra. Mas ele simplesmente pediu isso. Olha, você está ciente de que, e vai assinar aqui, que você precisa realizar esse experimento com base nas diretrizes do nosso código de honra. Para outro grupo, ele não pediu. Mais uma vez, o mesmo resultado. Para quem ele pediu, para que se lembrasse do código de honra, não teve trapaça. Para outro grupo, teve trapaça. Então, o que esse experimento ele diz para a gente? Que a gente precisa de lembretes morais. E se a gente combinar... Então, eu não diria que a gente é inerentemente isso ou aquilo. Mas eu acredito que a gente tem a propensão para os dois. Para fazer o que é certo, para fazer o que é errado. Vez ou outra, a gente precisa desses lembretes morais. E um outro experimento que é interessante, que se conecta com esse de outro economista comportamental, que já faleceu, Solomon Elliott Ash, ele fez um experimento... Perdão, esse outro experimento foi feito pelo Ulrich Neisser. Esse economista comportamental, ele tinha muita curiosidade sobre a memória. E aí ele pediu, e aí a gente sempre tem aquele senso comum de que quando acontece um evento marcante, a nossa memória é melhor. Então a gente se lembra de que a gente estava vestindo quando as Torres Gêmeas caíram, por exemplo. E aí, na época dele, algum tempo atrás, alguns dos que estão nos ouvindo vão se lembrar, outros não, teve a explosão do ônibus espacial Challenger. E isso foi um evento muito marcante na época, que o mundo inteiro estava acompanhando a corrida espacial e sendo gravado ao vivo, parentes daqueles tripulantes acompanhando, e ele explodiu na decolagem. Aí ele foi e perguntou para os
para os calouros que estavam entrando no curso que ele lecionava, que tinha duração de 3 anos. Pediu, olha, escrevam para mim aqui, por favor. Onde é que vocês estavam, o que vocês estavam fazendo, qual roupa vocês estavam vestindo. E ao final do curso, 3 anos depois, ele pediu para que esses mesmos alunos, mais uma vez, escrevessem e comparassem as respostas. E ele viu que mais de 50% desses alunos tiveram respostas bem díspares daquelas que eles tinham dado inicialmente. Alguns até falaram, não, a minha resposta de agora é mais precisa do que a de 3 anos atrás, quando a memória estava mais fresca. O que esse experimento demonstra? Que a nossa memória ela não é tão boa quanto a gente gostaria. Então, além de a gente precisar de lembretes morais, a gente precisa de lembretes morais constantes. Por isso que a religião, por exemplo, todo dia você tem que fazer uma reza, etc. Cada religião tem o seu ritual. Exatamente, eu ia trazer essa palavra, né? Rituais. Ritual. E as políticas, os procedimentos, ações de treinamento, conscientização, nada mais são do que rituais, repetição. Então, nós, como a nossa memória não é tão boa quanto a gente gostaria que ela fosse, a gente precisa ser lembrado constantemente que nós somos bons. Qualquer coisa certa a ser feita. Muito bom, excelente, adorei. E aí, por isso que eu quero mais uma vez reiterar o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que esse ano já está na 6ª edição, para nos rememorar. Verônica, fala um pouco das políticas internas do IOB, como é que você comunica isso para todas as partes interessadas, né? Acho que agora a gente podia falar um pouco de quem são as partes interessadas. Uhum. A gente trouxe aqui um pouco do Conselho de Administração, a gente trouxe um pouco do Conselho Fiscal, mas existem outras partes interessadas para quem a gente precisa ativar a memória, né? Uhum. Então, dentro do Instituto Oportunidade Brasil, como que você faz essa ativação de memória? Quais são as partes interessadas? Como é que você comunica? Quais são os rituais da boa governança dentro do Instituto Oportunidade? A gente tem os alunos, né? Que isso é uma lembrança constante da ética, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu vou interromper o seu raciocínio porque, como uma colaboradora, né, e uma parte interessada também, eu acho que realmente a grande riqueza do IOB está no seu propósito, mas esses agentes são agentes que, para mim, me são muito caros, né? E, Verônica, fala para quem estiver nos ouvindo agora, né, assim, quem são esses alunos? Então, nós trabalhamos com jovens negros em situação de vulnerabilidade social e emocional da Grande Vitória, né? Hoje a gente tem aluno de Terra Vermelha, tem aluno aqui do Território do Bem, tem aluno de Ferrosa, e aí lembrando bem que você falou e que entra num dilema moral, muitas vezes, né? De você estar vendo tantas coisas que não deveriam, de tantas situações que afetam emocionalmente esses jovens também. Onde uma aluna falou comigo, Verônica, começou um tiroteio e não tinha nenhum carro estacionado, eu não tinha onde me esconder para poder chegar em casa. Então, entra a questão moral e dos lembretes constantemente do que não pode, do que... Eu costumo sempre falar com meu filho, né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mas a gente sabe que acaba que fica uma dualidade, né? Quando você vive em situações e que muitas vezes as pessoas são levadas a determinadas situações dentro do ambiente que elas estão. Então, para a gente é muito importante, o aluno entra dentro do Instituto, lido o código de ética, e aí a gente ética do Vale Transporte, que só pode ser utilizado realmente para atividade, que é dentro da instituição. Não posso ir para o cinema e usar esse Vale Transporte, eu não posso ir para a praia e usar esse Vale Transporte. O correto é o quê? Você usar para poder vir para as atividades. Então, a gente lê todo o código de ética, eles têm um termo de responsabilidade também dentro da instituição, das regras que a instituição tem que acontecer. A gente faz essa mesma leitura, essa mesma conversa. Acho mais do que uma leitura, entregar o manual, é as pessoas entenderem
e a gente envolve eles também, né, nesse manual, de que a pessoa que está doando para a instituição está doando para que aconteça X, Y e Z. E nós vamos fazer uma prestação de conta para essas pessoas de que realmente a gente fez uso da forma que nós falamos que iríamos fazer. Então, dentro do terceiro setor, essa governança ela tem que acontecer muito já no chão, né, da instituição, ali com beneficiários, porque a responsabilidade da instituição, mas você tem pessoas que ramificam aquilo que você está fazendo ali dentro. E é dentro desse um todo que você vai dar satisfação para a sociedade de que sim, isso está acontecendo. Sim, pode olhar minhas notas fiscais que eu realmente fiz isso, X, Y, Z, que eu me comprometi a fazer. Então, a gente tem esse trabalho tanto com os pais, e a gente vê de entender mesmo. Eu acho muito engraçado, às vezes o aluno manda no final de semana: Verônica, eu tive que usar o meu vale porque aconteceu um problema, mas se quiser descontar depois, ou eu pago. Você vê que ele entendeu que o que ele está fazendo ali dentro, ele não poderia. E de que ele, no momento que ele está sinalizando para você de que ele não agiu da forma como ele deveria, mas que ele está avisando e como eu posso fazer para poder resolver isso. E esse código nosso de ética entra para os nossos voluntários também, quando assina o termo de voluntariado, de entender o trabalho que está sendo feito, da forma como está se doando para a instituição, e chegando também ao conselho. A gente tem a nossa rede social também, onde a gente procura passar sempre a transparência do que está acontecendo, trimestralmente fazendo relatórios falando: nesses 3 meses foi feito X, Y, Z. A gente anunciou que ia fazer isso e está fazendo isso, que é uma prestação de conta também do que realmente está acontecendo ali dentro da instituição. O nosso lembrete, até mesmo com os jovens, e acho para a gente é muito mais fácil você, igual a gente faz, reuniões semestrais com os pais, e você conversar e trocar do que simplesmente tem que ler. Você leu? Porque leu, você não sabe se a pessoa realmente leu ou não. Então, a gente prefere estar sempre trocando e conversando para manter vivos os nossos combinados de como que as coisas têm que acontecer dentro da instituição. Eu queria trazer aqui para a gente já, começando a caminhar, né, para o final, falando de códigos, né, de memórias. O nosso co-host, o André, além de estar dentro das organizações como consultor, é também professor. Então, trabalhar a educação, né, eu fui lá atrás na ética filosófica, e desde lá de trás, né, a gente traz a educação como base para esses princípios que a gente tem falado, né, integridade, transparência, ética, a própria ética. E o André já escreveu sobre isso, né, André? Dentre os livros que você tem hoje disponíveis, que é uma forma da gente rememorar como praticar a boa governança dentro das organizações, o compliance também. O que você já trouxe, André, para a sociedade? Perfeito, maravilha. Bom, esse livro especificamente sobre ética é o livro Compliance, Ética e Transparência como Caminho. Anotem aí, pessoal. Vamos lá, repita pra gente, André. Compliance, Ética e Transparência como Caminho. Está disponível na Amazon, a versão em e-book está com um preço bem em conta, então acredito que eu até pensei na hora de determinar esse preço por lá, exatamente para facilitar o acesso ao livro, na versão e-book, que é a versão que eu consigo ter uma maior gerência sobre o valor que está sendo cobrado de quem quiser adquirir. E quando eu fiz esse livro, eu pensei em não escrever só para profissionais da área de compliance, mas também para que um empreendedor ele pudesse pegar o livro e entender. Então, no livro, além de conceitos essenciais sobre como efetivamente implementar um programa de ética e compliance, todas essas práticas que a gente estava discutindo hoje, mas também tem uma parte que é focada especificamente em uma análise de casos práticos.
Então, o que aconteceria nesse caso aqui de uma conduta indevida, né? Casos hipotéticos baseados em fatos reais. Mas muito bom esse caso hipotético baseado em fatos reais. Quais seriam o caminho a ser seguido para que uma organização tratasse de forma adequada isso que aconteceu? Porque a gente sabe que também, independentemente do número de controles que sua organização possua, se ela envolver pessoas, ela vai estar sujeita que alguém que sabe exatamente o que não deveria fazer vai e faz aquilo por N motivos, seja por conta de uma pressão externa ali, que é uma situação que faz ela, por exemplo, estar com uma situação de saúde de um parente, um filho, por exemplo, que ela não está dando conta de pagar o tratamento e passou décadas sem nunca ter um desvio de conduta. Naquele momento ali surgiu essa necessidade para ele e ele vai lá e fala, eu prefiro desviar esse valor aqui do que meu filho não tenha um tratamento. Então, mesmo pessoas que muitas vezes a organização acredita que nunca poderia praticar nada, dependendo do contexto, pode ser que ela venha, pode ser também que não, pode ser que ele busca outras formas. Mas, enfim, e tem aquelas pessoas também que você vai treinar, você vai falar o que é certo, o que é errado, a pessoa vai saber que é errado e ela vai fazer. Também tem pessoas que vão, infelizmente, tomar esse caminho. Então, depois que isso aconteceu, que teve um problema dentro da organização, essa parte do livro é como tratar da forma adequada dentro de práticas de ética e compliance. Então, basicamente, essa divulgação, a atividade, hoje, somando todas as turmas para as quais eu já dei aula, já tem mais de 1.000 alunos que eu já tive a oportunidade de lecionar. Então, eu acredito que essas pessoas vão multiplicando também esses conhecimentos, essas ideias de ética, de transparência. Acho que tudo isso é uma forma da gente ir contribuindo para aquela questão de conscientização, maior controle. Essas pessoas vão cobrando mais agentes públicos, vão pensando 2 vezes antes de escolher um ou outro candidato ali, vão olhando também não só o perfil técnico, mas o perfil ético também, né? Caráter importa. Acho que isso é muito importante, né? A gente chegou, em alguns momentos, a gente chega em uma decisão em que a gente está entre a cruz e a espada, né? Mas acho que cada vez mais a gente tem que bater nessas decisões de quem vai governar, né? Caráter importa. Então, acho que a gente tem que se pautar nisso para evitar que muitas vezes chegue uma escolha de Sofia para a gente no fim das contas. Então, desde o início, já se pautar nisso. Tem que ter a capacidade técnica necessária, mas o caráter importa. Tem até uma fala, não vou me lembrar quem disse agora, que ele falou um empreendedor que ele disse, contrate o caráter, depois treine as habilidades. Então, as habilidades elas são treináveis. Agora, o caráter é muito difícil você alterar dependendo em qual estágio já da existência a pessoa tiver. Muito interessante. Eu e Verônica tivemos oportunidade de frequentar, né, fazer uma formação educacional numa das melhores escolas de negócio do mundo. E o último módulo, quando a gente acredita que nada de melhor pode acontecer, eu tive a grande oportunidade de ter uma aula conduzida pelo professor Subramanian Rangan. E eu chego até a me emocionar porque eu sou filha de pais que não tiveram oportunidade do estudo formal, né? E meu pai dizia para mim assim, minha filha, eu só posso te dar 2 coisas, te ensinar 2 coisas. Primeiro, a ser uma pessoa de bom caráter, né? A ter caráter. E estimular você a estudar. E, bom, a primeira parte a gente é um estudo a cada dia, né? Assim, a nossa formação do caráter, ela é diária. Ortega Gasset já diz que nós somos nós e as nossas circunstâncias, né? Na realidade, eu e as minhas circunstâncias. E o professor Subramanian Rangan é um expoente, e eu passei 18 meses dentro dessa instituição para, no último dia, ouvir o professor falando justamente sobre caráter, né? Então, é muito interessante você estar dentro de uma escola de negócios, passa por toda uma cadeia de disciplina técnica, prática, pragmática, e aí vem como um fechamento a importância do caráter, a importância da ética, a importância da integridade, a importância da transparência. Você fez
uma fala muito oportuna, né, André? A gente está em ano eleitoral, então observar quem são as pessoas que a gente vai eleger para a boa governança, né? Então, isso é fundamental porque a gente não está sozinho, né? A gente é um ecossistema, então a educação, a política, o terceiro setor, a iniciativa privada, todos, né, sendo guiados pela boa ética, eu acredito que assim a gente consiga avançar, como a gente estava falando no começo, né, a nossa percepção de credibilidade e de confiança. Só completando o que o André falou, né, porque esse ano é o ano do pastel e do caldo de cana, né? Esse é o ano de as pessoas experimentarem buchada de bode, é um ano que a gente tem que ficar atento realmente ao que interessa, né? Porque é o nosso país que está na mão dos governantes. E como é que é aquela frase que diz, né, que o povo tem o governante que ele merece, porque quem vota e quem coloca as pessoas no poder somos nós. Que bom que estamos em uma democracia, né? Então a gente Nem tem sempre que estivemos. Exatamente. Então a gente tem que realmente pensar nessa governança maior, que é o que inclui todo mundo no final das contas, né? Muitas vezes a gente acaba não pensando dessa forma, mas e depois não adianta chorar, né, gente? 4 anos depois. Bom, vamos chegando ao final. André, gostaria de fazer mais alguma pontuação, trazer mais alguma reflexão junto à Verônica? Queria só agradecer o convite, prazer de conhecer a Verônica hoje durante essa gravação. Agradecer também os conhecimentos que foram compartilhados, a experiência que você trouxe para a gente. E também agradecer a nossa host por toda a mediação que ela fez. Obrigada, André. Verônica? Eu já quero conhecer o livro, porque já fiquei extremamente interessada. A propaganda quase ganhei um. Agora eu sou testemunha, o livro vai chegar até ela, né? E agora estou muito curiosa para poder saber mais. Vamos combinar um café nós 3 e eu trago 2 exemplares, um para cada. Opa, esse eu já ganhei um também. Para você que nos acompanha, fica aqui, não são 10 mandamentos, o mandamento é simples, são 3 mandamentos só: curtir, compartilhar e comentar. É simples, né? Então, já que a gente precisa de ritual, siga o IBFcast, acompanhe todas as nossas plataformas digitais, conheça mais tanto do Instituto Oportunidade Brasil, quanto de todo o material produzido pelo professor André. Não é só esse livro, né, André? São quantos livros já ao todo? Temos 4 livros. 4 livros? Isso. Muito legal. Então, fica aqui. Vocês são nossos testemunhas do café. Depois eu e Verônica, a gente faz a resenha. Tá combinado. E, de novo, os nossos 3 mandamentos para que a gente possa cada vez mais engajar em conteúdos relevantes para o desenvolvimento não só socioeconômico, mas que a gente possa ter uma sociedade justa, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade equânime, mais inclusiva e diversa. Muito obrigada. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Da Luz, Risque e Nemer Advogados Associados. FUCAP Business School. Categoria Pleno. Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Grant Thornton. Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca. Zília Armazéns Gerais. Time Now. Apoiadores. Accounting Consultoria. Ativação. FUCAP Solutions. Rede Tribuna. Rede Vitória. Rede Capixaba de Comunicação.